quando está cada vez mais aguçada, principalmente depois desse tempo de pandemia, a famosa autonomia, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E a Bíblia inteira você verifica que Deus trabalha essa questão da autonomia do homem, sempre tentando tirar esse espírito de rebeldia, que isso vem desde o Éden. E se você não assistiu a alguma das nossas ministrações anteriores, eu quero te incentivar depois a você assistir e também a compartilhar. Nós já vimos que autonomia no dicionário Michaelis significa a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade própria. Isso é soberania. E a gente entende que um discípulo de Jesus e a autonomia são coisas inconciliáveis. E nesse momento, nós gostaríamos de orar pela palavra, você que está em casa também. Vamos orar juntos para que o Senhor esteja falando em liberdade. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja causando agora em nosso coração um mover do teu Espírito, aqui entre nós, que o Senhor esteja se revelando. E tudo aquilo que possa, de alguma maneira, nos distrair, nos bloquear em relação à tua palavra, que seja rechaçada em nome de Jesus. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Senhor está presente aqui entre nós. E cremos que o Senhor vai falar ao coração de cada um, que o rio de Deus corra em nosso meio, porque o nosso desejo é conhecer a tua palavra, é te obedecer. Somos chamados como teus discípulos e queremos fazer isso em nome de Jesus. Amém. O texto base que nós usaremos será João capítulo 6. Eu lerei na versão NVI. Se você pode abrir a sua Bíblia em casa também, deixe aberta para acompanhar a ministração. É um texto muito rico e nós não teremos condições de falar tudo por uma questão de tempo, então alguns pontos nós vamos pincelar para que você entenda todo o contexto. O que estava acontecendo naquele momento que nós vamos estudar? Jesus havia feito o milagre da multiplicação e dos peixes. Você conhece bem a história. Ele havia multiplicado os pães e os peixes, mais de 20.000 pessoas haviam se alimentado, e aquilo provocou um momento de euforia. Você imagina o povo vendo os pães e os peixes brotando daqueles cestos, e sensacional, é isso que a gente quer, nós queremos esse homem como rei. Afinal, aí eu não preciso mais fazer supermercado, eu não preciso mais cozinhar, comida grátis, é só acompanhar a Jesus. É esse o cara que a gente precisa, eleito no primeiro turno. E Jesus não entrou nessa, ele sabia da sua identidade, ele sabia que seria coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não queria absolutamente assumir nada do ponto de vista humano. Ele já era rei. E Jesus se afasta disso, subindo ao monte para orar. Mas os discípulos estavam eufóricos. Você imagina, uau, era o momento de Jesus ser coroado, tudo bombando nas mídias sociais. Ele seria coroado e poderia libertar a nação do Império Romano. Esse momento era um momento de popularidade. E Jesus, sabendo de todo este momento, sobe ao monte para orar. Veja como Jesus é. Jesus sobe ao monte para orar, buscar comunhão com o Pai, porque ele não andava em autonomia, ele buscava comunhão e independência do Pai. E ele chega para os seus discípulos e falam assim: vocês pegam o barco e vão lá para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos ficaram atônitos, não entenderam nada. Agora, naquele momento tremendo, como é que Jesus nos manda para o outro lado? E Jesus assim o faz. E aqui ele faz um outro milagre. Ele socorre os seus discípulos em meio à tempestade. Os discípulos vão para o mar da Galileia e Jesus sabia que vinha uma tempestade. E pessoal, veio uma tempestade tremenda à noite. E uma vez eu tive a oportunidade de estar no mar um pouco mais avançado à noite. E é um breu lascado, você não vê nada. E acima de tudo, uma tempestade jogando o barco para tudo quanto é lado. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus manda os seus discípulos sozinhos, sem ele, para a tempestade? Que negócio é esse?
E foi o que Jesus fez. E eles não estavam entendendo, naquele momento de glória, por que Jesus mandou a gente para cá. Mas Jesus quer que nós o reconheçamos no meio da tempestade. E Jesus se achega e fala para eles: sou eu, não tenham medo. E talvez nessa manhã você está passando exatamente por um momento de tempestade. Você em casa está passando por um momento extremamente difícil. E quero te dizer que Deus não está comprometido em nos livrar dos problemas. Jesus nunca disse que nós não passaríamos pelos problemas, mas o que Ele quer é que nós o reconheçamos mesmo no meio da tempestade. Ações tremendas da sua bondade, da sua graça e do seu poder são reveladas nos momentos de crise. E nesse momento que você está se sentindo sozinho, no meio da tempestade, você já teve esse momento? Jesus chega e fala: não tenham medo, sou eu, Jesus, estou aqui com você. Por isso a gente pode se aproximar de Jesus com total confiança, porque sabemos que Ele está conosco. Mas eu quero te dizer, e esse é o estudo principal nesta manhã, que nós temos três maneiras. Há três maneiras de se aproximar de Jesus. Há três maneiras que a Bíblia mostra que a gente pode se aproximar de Jesus. A primeira delas é o consumidor. O consumidor, a sua relação com Jesus, é simplesmente funcional, fisiológica e independente. Ele é o consumidor. E ainda no capítulo 6, dos versículos 24 a 27, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha que interessante. Jesus deixa bem claro que ele sabia qual era a motivação daquelas pessoas ao procurá-lo. Ele sabia que eles não estavam impressionados com simplesmente o milagre. Eles queriam só os pães e os peixinhos. Ele sabia o que havia no coração do povo. Assim como claramente Deus sabe o que há hoje no seu e no meu coração. Por isso, com Deus nós podemos ser autênticos, porque nós não conseguimos impressioná-lo. Alguns se achegam a Jesus não porque querem segui-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas se achegam a Jesus porque querem a cura de uma enfermidade, ou porque querem receber a bênção, ou a resolução de algum tipo de problema. Mas isso não significa que necessariamente estejam disponíveis para serem ensinados ou pastoreados por Ele. São os consumidores. Não abrem mão de serem independentes, querem consumir somente os benefícios de Jesus sem os compromissos da demanda do reino, sem se tornarem discípulos. E esses que são consumidores de Jesus também são consumidores da igreja, porque querem desfrutar dos benefícios da igreja, dos serviços da igreja, mas sem uma posição de responsabilidade. Eu estou aqui somente para ser servido. Eu quero te dizer que, infelizmente, a pandemia acelerou esse processo que já existia, de gente que foi perdendo o seu propósito de missão e vai esquecendo o porquê nós somos igreja. Nós não somos um grupo de afinidade, nós não somos um grupinho legal, um grupo social. Nós somos igreja, corpo vivo de Cristo, família de Deus. Isso é igreja. Somos comunidade de discípulos em missão e enviados ao mundo com um propósito de sermos sal da terra e sermos luz do mundo. Isso é igreja. Por isso, nós, como igreja, e falando agora como comunidade, não estamos aqui para entreter com mensagens de autoajuda. Nós precisamos ter essa consciência da identidade, daquilo que somos.
E ser igreja é mais do que simplesmente eu participar de uma reunião, seja ela presencial ou online. Eu sou discípulo e estou em missão onde Deus me colocou, seja nos meus contatos presenciais, seja nos meus contatos virtuais. Eu estou em missão, com ou sem pandemia, eu continuo em missão. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, entre seus parentes, amigos, eu sou um discípulo de Cristo e estou em missão. E eu te pergunto nesta manhã, o que você está fazendo com os dons e talentos que o Senhor lhe concedeu? O que você está fazendo com os dons e talentos que o Senhor lhe concedeu? Você conhece o texto, sabe um dia que nós vamos prestar contas desses dons e talentos. Por isso mesmo, que Deus não nos chamou para sermos consumidores, mas discípulos de Jesus. O nosso papel como igreja não é oferecer produtos religiosos, mas te capacitar como discípulo de Jesus. Essa palavra tem esse propósito. Essa palavra que será dada com as mulheres, com os casais, tem esse propósito. Os grupos que um dia nós vamos retornar tem esse propósito. O discipulado que nós vamos incrementar tem esse propósito. Ou seja, o Senhor nos colocou com um propósito de missão numa sociedade, irmãos, cada vez mais caótica, conforme falamos a semana passada. Por isso que Deus trabalha em nós, para que como discípulos sejamos levados à maturidade. Porque um consumidor, ele não faz diferença lá no mundo. Um discípulo faz. Um evangélico não faz. Um crente não faz. Um discípulo faz. E eu te pergunto, você tem feito a diferença onde o Senhor te colocou? Com máscara ou sem máscara? Você tem feito a diferença onde o Senhor te colocou? Que impressão as pessoas têm de você lá no seu condomínio? Lá no seu trabalho? E hoje, infelizmente, na igreja evangélica, existe uma programação farta para atender esses consumidores. Devocionais de coaches evangélicos de autoajuda, fast foods da fé preparados, em que a igreja se torna uma empresa de produtos religiosos, sempre inovando com alguma coisa diferente. E sempre sendo avaliada, porque se em algum momento aqueles consumidores entenderem que aquele produto não atende mais à sua expectativa, ele com facilidade procura uma outra produtora de artigos religiosos, muda de igreja sem crise. Por quê? Porque o seu objetivo é que ele seja satisfeito. E isso é uma disfunção. Jesus nunca falou que isso é igreja. Lógico que a gente não pode generalizar, mas é isso que está acontecendo em praticamente todo mundo. Eu te pergunto nessa manhã, a você que está em casa, qual a sua motivação no engajamento aqui na comunidade cristã em Guarulhos? Ser um consumidor religioso ou ser formado como um discípulo de Jesus? Qual é a sua motivação? E o texto continua e fala que Jesus é o pão da vida. Nos versículos 33 a 35 diz assim: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o único verdadeiro pão. Quem come desse pão não tem fome. Porque hoje tem muitos pães fakes por aí. Tem muito pão falso. Tem gente que come o pão da paixão. Se eu arranjar aquela paixão, pronto, minha vida está satisfeita. Ou se eu ganhar muito dinheiro, ou me tornar uma pessoa famosa, com muitos bens, se eu tiver muito reconhecimento humano, ou, quem sabe, religiosidade, se eu for atrás de várias religiões,
Ou autonomia. Se eu tiver a minha total autonomia, o meu direito ao prazer, ao hedonismo, a ser plenamente feliz, a poder curtir todas as coisas, afinal, eu tenho o direito de ser feliz. Esses pães são pães falsos. E quanto mais se come desse pão, mais fome fica, porque ele não satisfaz. Jesus é o único pão da vida. Ele é o pão que satisfaz. Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ou seja, o nosso desafio é pararmos de correr atrás de outras coisas que são curtas, efêmeras, passageiras e priorizar aquilo que perdura para a eternidade, que é o meu relacionamento, a minha intimidade com Jesus. Nós não somos chamados para uma religião, nós somos chamados para um relacionamento com Deus. De intimidade, de profundidade, porque presta atenção, só em Jesus nós encontramos a verdadeira satisfação. Só em Jesus nós encontramos aquilo que nos satisfaz e tira aquela sensação que está faltando alguma coisa. A gente que anda exatamente com essa sensação, está faltando alguma coisa na minha vida. E essa alguma coisa só Jesus pode preencher. Por isso, os versículos 37 e 38, Jesus diz, todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Presta atenção, essa é a graça incondicional de Deus. Nós fomos atraídos por Ele. Para com essa ideia de que eu aceitei a Jesus, eu dei uma chance a Ele. Ao contrário, nós somos atraídos por Ele. E Ele não nos rejeitou. Jesus não rejeita ninguém. Ele nos atraiu com amor. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos doentes e fomos curados. E hoje somos adotados como filhos. E o que é impressionante nesse texto é que Jesus, sendo Deus, não veio fazer a sua própria vontade, mesmo podendo. Ele rejeitou toda a ideia de independência e autonomia humana, buscava essa harmonia com o Pai. Olha o que ele fala, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai. Ele não tinha independência, ele sempre andou em conformidade com a vontade do Pai. Então, a primeira maneira de se aproximar de Jesus é como discípulo. Uma outra maneira da gente se aproximar de Jesus é como um admirador. Aquele que admira. É legal. Ele se simpatiza com as coisas de Jesus. Simpatiza, mas até o ponto de não precisar mudar o seu estilo de vida. Ele não pode perder a sua autonomia. Em João, ainda no capítulo 6, os versículos 53 a 57 diz assim, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando os judeus ouviram essa palavra, ficaram escandalizados. Por quê? Porque achavam que Jesus estava com uma mensagem gastronômica canibal. Comer da carne, beber do sangue. Que é isso? Parece Dexter, né? Umas coisas estranhas assim. Que é isso? E isso era proibido pela lei. Eles ficaram indignados. Eles não podiam fazer isso.
E é óbvio que Jesus não estava falando sobre canibalismo. Comendo a carne, que Jesus estava falando nesse contexto, significa confiar que Jesus é Deus, que encarnou, tomou a forma de homem e veio até nós. Estava ali presente. Presta atenção, Jesus não era um espírito, não era um homem que se passou por Deus. Jesus era o próprio Deus que se apresentou a nós nessa forma humana. Era isso que ele queria dizer. E quando ele falava sobre beber o seu sangue, não era nada vampírico. Não, ele estava querendo dizer que isso apontava para algo, significava que ele derramaria o seu sangue na cruz por ocasião da sua morte, e que esse sangue nos lavaria de todo o pecado. Ou seja, ele iria entregar a sua vida por nós para ser punido pelos nossos pecados. Por isso a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. E olha que interessante, presta atenção na reação das mesmas pessoas que até alguns instantes atrás queriam coroá-lo rei. Esse é o cara. Quando eles começaram a ouvir as palavras duras de Jesus, olha a reação deles, os versículos 60 a 66. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, que palavra dura! Jesus não tem como amaciar essa mensagem. Jesus não tem como deixá-la mais digerível. Não dá para colocar algo mais assim humanista, algo mais tipo ajuda. Não dá para deixar essa mensagem mais adaptada ao gosto do freguês. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, tudo tem que ser açucarado. Ninguém pode se sentir contrariado. Todos devem se sentir satisfeitos. Ninguém pode se sentir ofendido por nada. Tudo tem que ser politicamente correto, pois vivemos em uma sociedade, irmãos, que tenta calar todos aqueles que se colocam de uma maneira diferente do sistema. Todo mundo é obrigado a pensar como manada, de um jeito igual, sem criticidade. Todo mundo tem que pensar igual. E presta atenção, hoje Babilônia tenta ridicularizar os valores cristãos. Hoje Babilônia tenta ridicularizar todos aqueles que não se amoldam a um padrão de pensamento que existe na internet, que existe na mídia, que existe na sociedade. Hoje todo mundo é obrigado a engolir as ideologias do sistema. Os formadores, os youtubers, esses consumistas de opinião. E se hoje você contraria, você é mal visto, você é antiquado, você é fundamentalista, você é anacrônico. Mas um dia, Jesus, contrariando exatamente os pensamentos e a opinião das pessoas, Jesus foi contra o sistema e deu palavras duras, e muitos se sentiram ofendidos e escandalizados pela sua palavra. Jesus foi crucificado exatamente porque ele foi contra o sistema religioso. Jesus andou em contracultura cristã, como nós devemos agir hoje. E muitos seguidores o deixaram
porque a sua palavra não era uma palavra popular. Jesus, para com isso. Essas palavras são duras. Não. Eu vou procurar um outro guru espiritual. Eu vou procurar um outro coaching evangélico que fale aquilo que eu gosto e quero ouvir. E assim muitos hoje buscam exatamente um evangelho híbrido, um evangelho fast food, diluído, fácil de engolir, pois querem ser somente admiradores, não querem abrir mão da sua autonomia. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero ser feliz, então eu não quero dar satisfação para ninguém. Discipulado, seguir a Jesus, tudo bem, eu vou na igreja, eu assisto o que eu quero, mas eu não abro mão de fazer aquilo que eu quero ser independente, eu quero ser autônomo. Jesus, eu vou até aqui, mas se eu tiver que ir além daquilo que eu quero, estou fora. Não quero nada que me contrarie. Enquanto não custava nada, enquanto estavam recebendo pães e peixes de graça, estava excelente. Enquanto recebiam a bênção, é maravilha. Mas quando começa a falar de mudar a sua vida, de renunciar o seu eu por causa de Jesus, isso começou a incomodar e as pessoas começaram a abandoná-lo. E sabe qual é a resposta de Jesus para isso? Ele fala assim: isso os escandaliza? Essa palavra escandalizar, no grego original que foi escrito, vem da palavra escândalo, que significa pedra de tropeço. Ou seja, as pessoas começaram a tropeçar por si mesmas nas palavras de Jesus. Simples assim. Eu te pergunto hoje, você se escandaliza com as palavras de Jesus? As palavras de Jesus são muito fortes para você. É o escândalo da cruz. A cruz é um escândalo, porque a cruz coloca um espelho o quanto nós somos afastados da graça de Deus. A cruz mostrou que nós somos piores do que a gente imagina. A cruz mostra que só os holofotes da graça sobre nós nos dá a condição de nos achegarmos ao Pai. Obra nenhuma nos dá a condição de nos achegarmos ao Pai. Ser crentinho bonzinho nenhum nos dá a condição de nos achegarmos ao Pai. E Jesus oferece vida eterna, mas requer o seu reconhecimento e sujeição ao seu senhorio e a Ele como Salvador. Isso significa que a pauta de Jesus deve estar acima da nossa pauta, que a agenda de Jesus deve ser prioritária em relação à nossa agenda. E no mundo pós-moderno, dizer que nós temos que renunciar tudo por causa de Jesus, isso significa ir contra a autonomia, ir contra a independência, ir contra essa cultura, e isso é inconciliável do ponto de vista bíblico. Ou você segue a Jesus, ou você não segue, não tem um terceiro caminho, ou você é consumidor, admirador, ou você é discípulo. E isso na cabeça dos discípulos foi demais. Afinal, deu tanto trabalho juntar toda aquela gente, aqueles seguidores. Era gente que estava seguindo. Jesus, não dá para amaciar. O pessoal está indo embora da nossa igreja. Porque tem gente que tem uma mensagem mais conveniente, mais legal. Como você acha que Jesus reagiu? Você acha que Jesus chegou para eles e falou assim: tudo bem, pessoal, desculpa, foi mal, eu sei que eu exagerei, eu vou pegar mais leve da próxima vez, por favor, não me abandonem. Versículo 67, Jesus vira para os 12 e fala: vocês também não querem ir? Aproveita a carona. A mensagem está dura para vocês também? Vocês não conseguem engolir? E o último grupo dessas 3 maneiras de se aproximar de Jesus é o discípulo. Ele rompe com o estilo de vida antigo e reorganiza a vida pelos caminhos apontados por Jesus na dependência dele. Olha o que fala os versículos 68 e 69.
depois que Jesus vira para os 12 e faz essa indagação. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro se levanta e, com o coração cheio de graça e de conhecimento de Deus, faz esta confissão tremenda: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Senhor, só Tu traz razão à nossa existência. Nós só existimos por causa do Senhor. Tu és o bater do nosso coração. O Senhor é nosso respirar. Nada tem sentido sem o Senhor. E eu te pergunto hoje, você consegue imaginar a sua vida sem o Senhor? Você tem essa mesma convicção de Pedro? Desse Jesus, nós ansiamos pela sua volta e para estarmos para sempre com Ele. Porque os que são seus discípulos não se escandalizam com a sua palavra, porque a sua palavra é palavra de vida. Senhor, não dá para amaciar. Edmilson, não dá para você trazer uma palavra que deixa a gente mais contentinho para o almoço de domingo? Talvez até você já esteja pensando que está em casa em mudar para outro canal do YouTube. Mas as palavras de Jesus são as mesmas. Quando ele chamou os primeiros discípulos, ele disse: vinde após mim. Ele estava dizendo que todos aqueles que agora se dizem discípulos de Jesus têm que trilhar o mesmo caminho dele. E o caminho de Jesus envolve sacrifícios, envolve dificuldades, envolve renúncia e, presta atenção, entrega incondicional. Para seguir a Jesus, ele tem que estar numa posição inegociável. O discipulado proposto por Jesus é de pertencer a Ele, pagando o preço. E se você acha que pagar o preço por Jesus, para seguir a Jesus, é você passar pela pandemia e o coitado só pôde assistir a reunião online. Se isso você pensa que é pagar o preço, você está exatamente equivocado. Pagar o preço por Jesus significa tomar a cruz que Ele nos dá. Você não escolhe a cruz. Ele nos dá a cruz. Tomar a cruz significa ser aperfeiçoado ao caráter de Cristo. E é tudo aquilo que é diferente do mundo. Para o mundo falar em condições para seguir a Jesus é um escândalo. Porque Jesus fala que para segui-lo nós precisamos da negação do eu. E negar o eu é ir contra a autonomia e a independência. Significa que em momento algum nós podemos andar de uma maneira que seja conveniente a esse mundo. Significa que para seguir a Jesus, você tem que andar na contracultura cristã. No mundo indo numa direção e você vai na outra direção. Ser discípulo de Jesus significa que a nossa agenda passa a ser secundária e que nós somos chamados não a sermos voluntários, mas a sermos discípulos. O voluntário faz as coisas quando dá, quando ele tem um tempinho. Seguir a Jesus é você abrir mão dos seus projetos, do seu tempo, de tudo aquilo que você tem, porque agora Ele é o Senhor absoluto sobre nós. Ser discípulo de Jesus significa mais do que ter hábitos evangélicos, significa ter uma mentalidade cristã, uma mente renovada e uma cosmovisão cristã. Ou seja, você não vai pensar mais os segmentos da vida de acordo com o que você acha, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque o cristianismo não é um conceito. O cristianismo é uma história. E presta atenção, o cristianismo reivindica a verdadeira história. Significa então que nós cristãos, que vocês que se dizem cristãos, são donos da verdade. É exatamente isso. Nós somos os donos da verdade, que é Jesus, porque Ele é a verdade. Jesus é a única verdade. Ele criou
Deus criou esse mundo perfeito, em harmonia, mas os homens operam com o Criador. Por isso nós temos esse mundo hoje, com violência, com divórcio, com brigas, com injustiça, com opressão, doenças. O pessoal pergunta, mas se Deus é amor, por que o mundo está assim? Esse mundo que existe, nós criamos. Não foi Deus que criou esse mundo. Deus criou esse mundo perfeito. A nossa autonomia e independência de Deus desde o Éden fez com que o mundo se tornasse assim. E Deus quebra esse sistema justamente enviando Jesus, que entra na história para nos ensinar a quebrar a autonomia e independência e a seguir a vontade do Pai. E mesmo sem merecer a morte, vai para a cruz, nos substituindo, porque eu e você, devido ao nosso pecado, merecíamos a cruz. E ele morre naquela cruz e vence a morte, ressuscitando. E em Pentecostes nós temos a explosão da igreja, a comunidade da aliança, o povo de Deus, não para ficar enfurnado, mas sal e luz para todos os povos. A comunidade dos discípulos que é colocado na história para mudar a história e para levar essa história da redenção, com ou sem pandemia. Continuaremos fazendo isso até quando? Até que Ele venha nos buscar. Essa história nos deixa livre da opressão. Essa história de Deus, o seu amor, nos quebra de toda autonomia, de toda independência, porque Ele está no controle da história. Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir lembrando essa frase de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Nós estamos, meus irmãos, num momento extremamente importante na história. Com certeza, o mundo está vivendo um processo pós-cristão, e eu não vou dizer ainda pós-pandemia, embora graças a Deus a situação é melhor, e vamos continuar com os cuidados, mas entrando numa retomada de vida. É claro que isso tem que nos fazer repensar o nosso papel como igreja, o nosso papel como discípulos. E eu tenho orado e pensado muito sobre isso. E uma coisa eu tenho clara. Eu não quero usar os últimos anos de vida que Deus me tem ainda na terra, quantos eu não sei. Mas depois que eu atingi a terceira idade, né, agora com 60 anos, eu tenho pensado nisso. Eu e o Valdir, meu companheiro de 60 anos. Eu quero gastar esse tempo da minha vida, não com consumidores ou admiradores, mas fazendo discípulos, formando líderes, com gente disposta a aprender a Bíblia, com gente disposta a se aplicar pelo Evangelho. E eu quero lançar para você duas colocações. Primeiro, uma pergunta. O Evangelho do Reino, as palavras de Jesus, são duras de engolir para você? Eu quero te dizer que a sua decisão hoje vai determinar o seu futuro amanhã. A sua decisão hoje definirá a sua espiritualidade, a sua família, a sua profissão, o seu casamento. A sua decisão hoje. Tem gente que ainda tem um botão modo sobrevivência ligado desde março do ano passado. Tem que parar com isso. O que Deus quer de você? Um consumidor, um admirador ou um discípulo? Essa decisão é de cada um de nós. É uma decisão para hoje, que vai determinar a maneira como a gente vai levar a vida, até que Ele venha. Vamos orar? Eu gostaria que nós que estivéssemos aqui, você em casa também estivesse pensando sobre esse assunto, quando a gente encerra essa série. Autonomia, independência ou Cristo? Somos chamados a sermos religiosos como consumidores ou admiradores.
somos chamados a fazer diferença como discípulos. Nosso chamado continua com propósito de missão. Deus não nos chamou para sermos admiradores, consumidores. Ele nos chamou para sermos discípulos que fazem a diferença. Isso é ser mais do que um frequentador de igreja. Isso significa ser alguém que toma a sua cruz, que nega a si mesmo, que renuncia o seu eu e está disposto a obedecê-lo por toda a vida. Seguir a Jesus parece de graça, mas nos custa tudo. Esse é o nosso chamado. E eu quero te incentivar a você a orar, falando para o Senhor agora, o que você quer ser? Senhor, nós queremos agradecer porque somos teus filhos, porque temos um chamado. E esse chamado não é para ser consumidor ou admirador. Esse chamado é para sermos discípulos do Senhor Jesus. A irmos atrás do Senhor, segui-lo de uma maneira incondicional e inegociável. Livra-nos, Senhor, de como crianças sermos iludidos por esse parque de diversões gospel que existe. Nós queremos ser discípulos maduros, que caminham de acordo com a tua vontade, chamados para fazer a diferença, aonde o Senhor nos semeou, sendo aquilo que somos, sal da terra e luz do mundo. Alarga a nossa visão, leva-nos, Senhor, a cada dia a esse propósito e identidade de missão. Não queremos perder isso de vista. Não queremos perder isso de vista. Continua falando fortemente ao nosso coração. Continua produzindo em nós o caráter de Cristo. Porque é isso que nós queremos como igreja, até que o Senhor venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. E que a graça e a alegria do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação, a plenitude, o fogo do Espírito Santo continue queimando em nosso coração, para continuarmos vivendo como discípulos, fazendo a diferença e dando ao Senhor toda a glória. Amém. Uma excelente semana para cada um de vocês, a você que está em casa. Deus já nos abençoou, uma semana cheia do Senhor Jesus. Amém.